torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu Clique Alvinegro. Gostaria de agradecer agora aos 347 inscritos pelo carinho com que me recebe para ficarem bem informados das principais notícias do nosso glorioso Botafogo. Bem, galera, após uma partida ridícula contra a equipe do Audax Rio, o Botafogo volta-se as suas atenções para o confronto nas semifinais da Taça Guanabara contra a equipe do Fluminense. O Botafogo, com o empate, permaneceu na quarta colocação, enfrentando o campeão do primeiro turno da competição, a equipe do Fluminense. Nesse domingo, enfrentados-se também às 4 da tarde a equipe do Vasco da Gama e Resende, onde a equipe do Vasco da Gama venceu a sua partida pelo placar de 3-0 em São Januário. Já o Botafogo enfrentou a equipe do Audax Rio e dentro dos domínios do adversário, tá, acabou empatando, tendo o resultado tendo sido medíocre, tendo em vista que o Botafogo, com o elenco que tem, embora um elenco jovem, né, de jovens promessas, o Botafogo tem muito mais time que a equipe adversária, mas nesse confronto o Botafogo amargou o empate com sabor de derrota. Para muitos foi um resultado importante, já que nesse momento escapamos de enfrentar a equipe dos Burros Negros, dos Framulambos do Rio, a equipe do Flamengo, tá? Que acabou vencendo o seu confronto, tendo um pênalti no mínimo duvidoso a seu favor contra a equipe adversária, a qual enfrentou, tá? A equipe do Bangu. Bem, galera, o Botafogo nesse momento volta-se as atenções para aquilo que pode ser crucial para o seu futuro, a chegada do seu novo treinador, o senhor Luiz Castro. Em matérias publicadas durante a semana, foi dito que a equipe do Al Duhail do Catar estuda a liberação do profissional ainda no final da competição do Catar, em que disputa nesse momento a equipe, e possivelmente o nosso treinador estará aqui até sexta-feira da próxima semana. Tempo útil e hábil para que o Botafogo venha aí a realizar as avaliações do elenco para as possíveis dispensas, pois o Botafogo nesse momento encontra-se com um elenco inchado, são cerca de 36 atletas, dentre eles 26 jovens promessas, alguns que deixarão o elenco, obviamente, outros que retornarão à equipe da base e outros que provavelmente farão parte aí do elenco que disputará o Campeonato Brasileiro da Série A partir do dia 10 de abril, contra a equipe do Corinthians. Então, o resultado da partida de hoje nada mais foi do que um teste para as vergonhas que irá o Botafogo enfrentar ao longo das 38 rodadas que serão abertas a partir do dia 10 de abril. Tá? O Botafogo encontra-se com uma equipe totalmente desqualificada tecnicamente e taticamente. Os jogadores não entregam o que é pedido, nem pelo atual interino, o senhor Lúcio Flávio, que para mim é o mais novo chamula, né, da era Botafogo, tá? Mas os jogadores não correspondem a qualquer comando que vier a integrar o Botafogo, tendo em vista que os jogadores são incapazes, incompetentes, covardes e também tecnicamente fracos. A partida de hoje contra a fraca equipe do Audax Rio, que não tinha uma jogada elaborada para vencer as linhas do Botafogo, apenas nas bolas aéreas e contando com a sorte e com a falha do nosso goleiro Diego Loureiro, é que o Audax Rio ameaçou o gol alvinegro. Teve duas jogadas, tá, de muita sorte e das quais foi muito competente. Uma cabeçada despretensiosa dentro da grande área do Botafogo, o qual o goleiro mão de alface Diego Loureiro acabou rebotando, tá, contra o próprio zagueiro, e esta bola sobrou livre e limpa para o atacante adversário do Audax abrir o placar. Depois o Botafogo
a duras penas conseguiu aí o empate, tá? E consequentemente ao longo do segundo tempo teve aí a virada, né, com um gol ridículo, um chute aí fraco, mas que o goleiro Diego Loureiro mais uma vez entregou a rapadura, pois não estava atento ao lance e estava muito longe do gol e acabou tomando aí o segundo gol. E o Botafogo mais uma vez, para empatar a partida, contou aí com a sorte e também com finalmente, tá, a justiça por parte das arbitragens, né? Dessa vez o árbitro foi favorável, mas foi favorável e justo ao Botafogo quando marcou o pênalti que todo mundo viu, menos o mesmo que demorou para a marcação. E consequentemente o Botafogo, com o segundo gol realizado pelo atacante aí, o El Toro, tá? O Edson, que tornou-se agora o artilheiro da competição, tanto pelo Botafogo quanto na competição no geral, com 6 gols ou 6 tentos marcados na competição. Aí a única coisa positiva do futebol apresentado pelo Botafogo na tarde deste domingo. Vou ler uma matéria para vocês do portal Lance que fala a respeito da chacota que vem se tornando o Botafogo com as possíveis chegadas de alguns reforços aí que não são lá grandes nomes, e também sobre a questão do Botafogo com o resultado, o placar de 2-2 na partida de hoje, ter escapado de enfrentar a forte equipe do Flamengo, equipe esta que das 4 grandes equipes do Rio de Janeiro é a equipe mais bem preparada do campeonato, infelizmente. Deixa eu ler aqui para vocês a matéria que diz o seguinte: fora de campo, na web, torcedores zoam empate do Botafogo no Cariocão, fugindo do Flamengo. Com o resultado, o Glorioso enfrenta a equipe do Fluminense nas semifinais do estadual. Cadê? Neste domingo, dia 13 de março, o Botafogo empatou com a equipe do Audax em partida válida pelo Campeonato Carioca. Após a partida, torcedores dos grandes clubes do Rio atribuíram a má atuação da equipe alvinegra com um medo irrefutável de enfrentar o Flamengo nas semifinais da competição estadual. Com o resultado, o Botafogo encara a equipe do Fluminense nas semifinais. Nas redes sociais, torcedores dos grandes clubes criticaram e zoaram a atuação alvinegra. Muitos acreditam que o Botafogo realmente tirou o pé para não enfrentar o Flamengo na próxima fase desta competição. Postura covarde a do Botafogo, que está claramente tentando fugir do Flamengo. Basta ver o time que entrou em campo hoje, escreveu um torcedor botafoguense. Outros colocaram o seguinte: patético, o Botafogo fazendo jogo de compadre para fugir do Flamengo. Isso disse um torcedor fluminense. Já torcedores do Glorioso Mil Grau disseram: postura covarde do Botafogo, que está claramente tentando fugir do Flamengo. Basta ver o time que entrou em campo. Botafogo, nesse momento, é tão pequeno que entrou no jogo com o pé atrás para não enfrentar o Flamengo nas semis do Cariocão, disse os torcedores mulambos e também vascaídos, tá? Outra aqui disse o seguinte: será se o Botafogo está com medo de enfrentar o Flamerda? Botafogo entrou com esse time aí hoje para perder e correr do Flamengo. Safados demais, disse outro. Vergonha, vergonha e mais vergonha. Não bastasse colocar um técnico interino incompetente para assumir o Botafogo até o término da competição, o Botafogo entra com jovens jogadores da base que nem sequer têm competência de reconhecer a sua fraqueza e a sua fragilidade. Jogadores como o jovem zagueiro que entrou hoje, cara, absurdo. O lateral Vitor, outra decepção alvinegra, tá? O toco de amarra-jegue do Riquelme, coitado, correndo como um louco, tá? Tendo que enfrentar postes de 1,95m, 1,91m da zaga do Audax, tá? Como o Thiago, meu xará,
como é que um cara com 1,62 m de altura, franzino, parecendo um anão de jardim, tá, iria conseguir vencer a forte zaga, tá, experiente e mais velha, além de ter uma impulsão muito maior, que é a do zagueiro do Audax, o Thiago, iria vencer, seja na estatura, seja na força, um jogador com 1,91 m de altura. Ou outro, o centroavante da equipe do Audax, que entrou aos 25 minutos do segundo tempo, que tinha 1,95 m. Por que poupar jogadores como o Chay, como o Gatito Fernandes, que com a possível vinda de jogadores de renome da Europa, como goleiros, né, centroavantes e meias, estes jogadores ficarão relegados ao banco de reservas? Por que não testar um pouco mais tanto o Gatito Fernandes como também o Chay e outros jogadores do atual elenco titular, para saber se realmente estes poderão aí complementar a equipe e poderem aí desempenhar um bom papel sempre que solicitados numa possível substituição ou até mesmo início de uma partida como titulares, poderem corresponder aos anseios da torcida. Por que poupar agora e não poupar nas semifinais? No primeiro jogo, onde o Botafogo aí sim tende a estar mais tranquilo, mais, como eu direi, descansado para enfrentar a próxima maratona que irá chegar ao clube. Ou vocês esqueceram que o ano de 2022 será um ano curto para todas as equipes do país, tendo em vista que em novembro a competição se encerrará por conta da Copa do Mundo a ser sediada no Catar, e onde teremos aí a disputa do campeonato mais importante do mundo, segundo a FIFA, ao final do mês de novembro. Esses são os meus questionamentos, tá, galera? Agora falando sobre contratações, galera. Matéria do Fogão Net fala a respeito de um nome que estava praticamente acertado com o Botafogo, mas pelo visto a palavra de um homem não vale mais o que valia antes, tá? Isso eu estou me referindo à palavra dada pelo jogador Saravia, que havia aberto mão, tá, de parte de seus salários, né, que eram considerados altos para a sua vinda, e também algumas questões que o Botafogo havia pedido para quando da sua contratação, da qual o Botafogo inclusive fez algumas ressalvas e fez algo que foi interessante para as duas partes. Agora parece que os caminhos de Botafogo e Saravia irão aí se desfazer. Cada um então seguirá para um lado mais cômodo para ambos, tá? O lateral direito, que estava praticamente acertado e que havia realizado exames físicos e tinha sido aprovado e aguardava só a assinatura do contrato nesta segunda-feira, parece que não irá acontecer, ao menos enquanto os seus empresários não pararem com o seu mau caratismo e aceitarem as condições que foram impostas tanto pelo Botafogo quanto por Saravia, para que esse acordo seja selado. Enfim, matéria do Fogão Net diz o seguinte: Saravia é aprovado nos exames, mas empresários fazem novas exigências que cabem ao Botafogo ou não acatar para selar o acordo. Deixa eu ler aqui. Após ter tudo acertado com o Botafogo, o lateral direito Renzo Saravia pode não mais ser contratado. Segundo o repórter Vene Casagrande do SBT, o jogador foi aprovado nos exames médicos, mas seus representantes fizeram novas exigências. A diretoria alvinegra já deixou claro ao staff de Saravia que não irá aceitar os novos pedidos e que só vai concretizar a contratação do jogador se for cumprido o que estava combinado previamente por ambos. Saravia está hospedado no hotel na zona oeste do Rio e aguarda o desfecho da situação.
ciente de que a negociação com o Botafogo pode fracassar por conta das novas exigências de seus representantes. O lateral direito argentino está livre no mercado após rescindir o seu contrato com a equipe do Porto de Portugal no mês passado e assinaria então com o Botafogo até dezembro, com renovação por mais uma temporada, se atingir algumas metas pré-estabelecidas por ambos. Essa é a fonte do Redação Fogão Net, além do Twitter do repórter Vene Casagrande da rede de televisão SBT. Agora falando de outra negociação que parece estar estagnada, vou falar a respeito da matéria do Rafael Carioca, tá? A respeito do meia articulador, tá? Rafael Carioca, o qual o Botafogo tem início no seu futebol desde o início da temporada e ainda não conseguiu uma resposta positiva para a chegada do atleta. Matéria do Globo Esporte diz o seguinte: Botafogo volta a negociar com Rafael Carioca, mas acordo por salário é um entrave. Botafogo voltou a tentar a contratação de Rafael Carioca. Clube e jogador voltaram a conversar nos últimos dias. Depois do flerte inicial em janeiro deste ano, a negociação, porém, é considerada difícil e ainda não foi feita uma proposta oficial. Por enquanto, o pedido salarial do jogador extrapola o que o clube planeja bancar. Além disso, há também uma multa rescisória a ser paga à equipe do Tigres do México, atual clube do qual o jogador defende, que gira em torno dessa multa de cerca de 27 milhões de reais. Em entrevista ao GE, em janeiro, o empresário do volante Fábio Santana disse que a vontade do jogador era de atuar no clube de coração. Outro ponto positivo seria a favor do Botafogo, que é a evidência que teria no futebol nacional, estando o atleta mais perto da Copa do Mundo, caso disputasse uma... Bem, galera, continuando, a respeito do interesse do Botafogo em comprar com Rafael Carioca, o futebol do atleta é um futebol interessante, é um jogador hábil, rápido, tem características ofensivas muito importantes, defensivo também é um ponto que chama muita atenção em seu futebol, mas é um jogador considerado caro, além do fato de ter uma multa rescisória muito alta para os padrões que o Botafogo ainda enfrenta, né, em termos aí de reestruturação. Muito dificilmente esse acordo então será selado. Outra matéria fala a respeito do interesse do Botafogo em contar com um atleta, e em matéria do Fogão Net, um comentarista avalia como mais positivo ao Botafogo a contratação não do Rafael Carioca, mas sim de um jogador que já defendeu o clube e que atualmente responde pelo meio de campo da equipe do Mirassol. Trata-se do ex-volante alvinegro, tá? Emprestado pela equipe do Mirassol, o Luiz Oyama. Matéria do Fogão Net diz o seguinte: comentarista elogia interesse do Botafogo em Rafael Carioca, mas faz uma ressalva, abre aspas, eu preferiria o Luiz Oyama, assim como eu também. O Botafogo retomou recentemente contatos para contratar o volante Rafael. A parte financeira ainda é o que mais atrapalha em um desfecho positivo. Para repatriar o jogador, o torcedor assumido do Glorioso, tá? O comentarista Pedro Moreno, da equipe do Sport TV, elogiou o interesse alvinegro no cabeça de área, mas revelou que canalizaria o investimento para comprar Luiz Oyama e não pagar uma multa tão alta pelo Rafael Carioca, que atuou emprestado ano passado pelo clube e pertence ao Mirassol, no caso aí do Luiz Oyama. O nome do Rafael Carioca é excelente, sem dúvidas, é um jogador que tecnicamente caberia dentro do elenco. A questão são os valores, é um jogador de 32 anos, com uma multa rescisória na casa dos 27 milhões, e fala-se também em problemas em relação à questão salarial do mesmo, com um jogador que... de 32 anos é um negócio que acaba saindo um pouco caro.
mas não sabemos o quão fundo é o bolso do senhor investidor John Textor, iniciou os seus argumentos o repórter. Tá? Aqui, parênteses para o que ele diz. Eu preferiria uma transferência do Luiz Oyama, que é um jogador que tinha a oportunidade de ser comprado pelo Botafogo à época por 3,5 milhões de reais, enquanto vestindo a camisa do clube, e a negociação com o Mirassol infelizmente emperrou. Ele conhece melhor o que é o Botafogo e também tem muita qualidade no meio de campo, completou Pedro Moreno durante o Sport TV News. Na última semana, o GE informou que o Botafogo ainda deseja ter novamente Luiz Oyama e analisa a possibilidade de fazer uma nova proposta à equipe do Mirassol. A diretoria alvinegra então mantém contatos com o clube paulista e pode tentar um empréstimo ou uma oferta por parte dos seus direitos econômicos para ter o jogador, enfim, em definitivo. Ainda falando sobre o atleta do Mirassol, o Luiz Oyama, matéria do Fogão Net deste sábado passado, dia 12, fala a respeito do interesse do Mirassol em negociar Luiz Oyama e aguarda então a equipe do interior paulista propostas no papel da equipe do Botafogo, da instituição Botafogo de Futebol e Regatas. Botafogo tem interesse em contratar novamente Luiz Oyama, isso é óbvio, e o Mirassol vê a negociação com bons olhos. A informação é do Extra, que diz que o clube paulista está aguardando a proposta oficial alvinegra. Luiz Oyama se destacou no título da Série B do Botafogo em 2021 e, como estava emprestado, não permaneceu por questões financeiras. À época, o Mirassol, dono de 60% do passe do jogador, pediu 3,5 milhões de reais pelo equivalente à sua porcentagem nos direitos econômicos do atleta. Como não tinha recursos financeiros até o momento, o Botafogo desistiu naquele que seria interessante a sua contratação, ainda em janeiro. Tá? Agora, com o apoio do investidor, o americano John Textor, o clube planeja voltar às cargas pelo volante, tendo em vista que a negociação com Rafael Carioca, desejo da torcida alvinegra e também do John Textor e do Scout alvinegro, parece um pouco aí fora da realidade financeira do clube, ao menos por enquanto. Agora, para finalizar, galera, o giro de notícias do canal Thiago Crítico Alvinegro, matéria do GE fala a respeito da chegada, finalmente, do técnico alvinegro, o senhor Luiz Castro. Matéria diz o seguinte, tá? Aldo Ail comunica a saída do seu treinador Luiz Castro para o Brasil. Botafogo está acertado com o técnico. Clube do Catar divulga a decisão no site oficial neste domingo. Vamos lá. O Aldo Ail comunicou neste domingo que Luiz Castro encerrará o seu contrato como técnico do clube catarino na próxima sexta-feira, dia 18 de março. A nota no site oficial do clube diz que o acordo de rescisão foi em comum acordo, dada a boa relação entre as duas partes. O técnico português deve ser anunciado pelo Botafogo ainda nos próximos dias. A data é quando está marcada a final da Copa do Emir. O Aldo Ail tem jogo na próxima segunda-feira pela semifinal da competição contra a equipe do Al Sadd, atual campeão do campeonato Qatari. Em 5 de março, o Globo Esporte antecipou que o técnico era esperado para depois do dia 18, o que aqui foi confirmado. Luiz Castro era a primeira opção do investidor John Textor para comandar o Botafogo, que foi comprado atualmente pelo americano. O principal trunfo do português é o trabalho de base realizado nos tempos da equipe do Porto de Portugal, onde ficou por cerca de uma década. Mesmo antes da confirmação da saída do técnico do Aldo Ail, ele já fazia observações no time do Botafogo, além de analisar reforços e sugerir a contratação de alguns jogadores como os atletas Lucas Piazon. Luiz Castro observa o elenco alvinegro desde o fim de fevereiro. E vamos conferir aqui a nota oficial divulgada pelo Aldo Ail.
A diretoria do clube decidiu aceitar o desejo do técnico Luiz Castro de encerrar o seu contrato com o time profissional de maneira consensual, dada a boa relação entre as duas partes. A diretoria decidiu que durante o período que ele assumiu os deveres de técnico em comandar o time foi suficiente. A decisão veio após o técnico receber uma oferta de um dos clubes do Campeonato Brasileiro e trata-se, obviamente, do Botafogo. Com acordo até o dia 18 deste mês, será o último dia dele pelo clube. O clube começará a procurar um novo técnico para guiar o time na Champions da Ásia, que começa no mês de abril. A diretoria agradece Castro pelo tempo à frente da equipe profissional e deseja sucesso para ele na nova experiência. É o mesmo que deseja a torcida botafoguense em relação ao seu novo treinador, o português Luiz Castro. Bem, galera, esse foi o giro de notícias do canal Thiago Crítico Alvinegro. Espero que tenham gostado. Gostaria de agradecer novamente aos 347 inscritos do canal Thiago Crítico pelo carinho. Gostaria de pedir a você que nesse momento assiste esse vídeo, que se ainda não for inscrito no canal Thiago Crítico Alvinegro, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe este e os demais vídeos do canal Thiago Crítico Alvinegro para mais torcedores botafoguenses, assim como eu, assim como você do outro lado da telinha, possa ficar bem informado das principais notícias que acercam o Botafogo de Futebol e Regatas. Agradeço a todos vocês que fazem do canal Thiago Crítico Alvinegro um dos melhores da mídia independente do Botafogo. Muito obrigado a todos pelo carinho. Até o próximo vídeo. Fui. Obrigado, galera. Saudações alvinegras e até a próxima.